Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar de algo muito importante aqui. Quando a sentença é desfavorável da incapacidade, olha aí, ó. Isso acontece, tá, pessoal? Não é todo processo que entra na justiça, não, que sai de lá com decisões favoráveis, com atrasados para segurado. Não funciona bem assim. Nós vamos mostrar aqui, dentro desse conteúdo, aqui coisas importantíssimas que principalmente você que está precisando entrar na justiça porque teve um indeferimento, uma decisão injusta no INSS, e você que está com processo judicial, ficar atento. Então esse vídeo é muito importante. A busca de benefícios por incapacidade no âmbito judicial é uma realidade para muitos segurados que enfrentam dificuldades físicas e mentais que os impedem de exercer suas atividades laborais. Contudo, nem sempre o resultado é favorável para o segurado, tá? E uma sentença desfavorável pode gerar impactos significativos na vida daqueles que dependem do auxílio financeiro para sobreviver. Já não chega o que passou no INSS, chega na justiça, né, encarando ali como uma chance, né, fazendo aquela expectativa que não, vai dar tudo certo, e acontece aí uma decisão desfavorável do juiz. Por que isso acontece? Será que você tem culpa nisso? Será que você deixou de cumprir algum requisito? Quando o pedido de benefício é negado pelo INSS, muitos segurados recorrem à justiça em busca de uma reavaliação do caso. No entanto, o sucesso dessa iniciativa, ela depende de diversos fatores. Olha como é importante ter atenção, tá? Como a apresentação de provas médicas contundentes, quer dizer, que não deixem dúvidas, tá? E a consistência das alegações. Muita gente chega na hora da perícia, isso acontece no INSS também. O laudo está dizendo uma coisa, tá? O especialista lá fez um laudo detalhando a sua incapacidade, e aí o perito, vamos colocar, né? Alguns peritos fazem isso no INSS. Pergunta, qual é o problema? Mostra para mim. E a pessoa, esse segurado na hora, ele apresenta um problema completamente diferente do que está escrito no laudo. Pronto. Isso aí já é uma consistência que causa irregularidade na alegação, porque o especialista está dizendo uma coisa, o laudo está dizendo uma coisa e você está dizendo outra. Em situações onde esses elementos não estão adequadamente demonstrados, a decisão judicial ela pode ser desfavorável. E o laudo do perito, como é que funciona? Bom, a sentença desfavorável ocorre quando o juiz entende que as provas apresentadas não foram suficientes para comprovar a incapacidade total ou parcial desse segurado. Entre os principais motivos para isso estão a ausência de laudos recentes, a falta do histórico clínico bem documentado ou a divergência entre o relatório médico e as conclusões da perícia judicial. Olha aí, entre o que eu acabei de falar. Tá? Então tem que prestar atenção, pessoal. Não adianta, você tem 10 problemas de saúde, isso vale tanto para a perícia no INSS como na justiça. Eu sei que a pessoa às vezes, poxa, tem um problema que incapacita para o trabalho, mas tem outro problema, tem outra doença. Às vezes tem a doença, tem a lesão, tem tudo junto. E aí a pessoa, quando chega na frente do perito, ela coloca tudo aí num balaio e mistura tudo. O laudo está lá que eu tenho problema de coluna, doutor, mas eu também tenho problema na perna, eu também sofro dor de cabeça, eu tenho zumbido no ouvido, minha garganta não é boa. O que o perito faz? Vira uma confusão. Então, quando você estiver na frente de um perito, isso tanto no INSS quanto na justiça, sabe? Seja específico na doença que atrapalha o seu trabalho, que você não consegue desempenhar a sua função, seja ela qual for. Porque você fazer isso que eu acabei de falar na frente de um perito, o perito ele vai negativar com certeza. Tá? Então presta atenção, é que eu falo, segurado. A gente entende, porque muitas vezes chega na frente do perito nervoso, né? Principalmente na justiça, a pessoa já está cansada, a pessoa já está inseguro, porque já vem de uma injustiça lá do INSS. Aí chega na frente do perito, é claro que o emocional da pessoa está abalado, está nervoso, está inseguro. E agora? Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? Será que esse perito vai me respeitar? Ou vai me destratar como eu fui destratado no INSS? Será que ele vai olhar a documentação ou não? Isso tudo são perguntas que o segurado, eu tenho certeza que você que já passou por isso, ou você que está para entrar com uma ação judicial, já está pensando nisso agora. Então é uma situação muito constrangedora, mas pessoal, tem que ter controle emocional, tá? Não pode chegar assim,
perito ele vai avaliar a sua incapacidade para o trabalho, não é a incapacidade das suas doenças. Tá? E ele não é teu compadre, para você tratá-lo como se fosse um compadre que vai sentar no sofá que vai contar os seus problemas de vida. Não. Seja objetivo. Ele perguntou: o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso, isso. Aonde dói? Dói aqui. Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Acabou. Aí não adianta, sabe, doutor, porque isso veio lá do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, não sei o que. Isso é tudo coisa que vai contar negativamente para você. Tá bom? Então fique avisado. Seja objetivo e fale somente o necessário. O impacto de uma decisão negativa, ela pode ser devastadora, especialmente para aqueles que já estão enfrentando dificuldades financeiras. Já vem lá do INSS, né, que estava contando que ia receber o benefício, já vem sem o benefício, entra na justiça, não pode trabalhar, porque você não pode ter um processo de incapacidade na justiça e está trabalhando. Quer dizer, está dependendo de alguém, ou se não tiver ninguém dentro de casa que esteja pagando as contas, vai depender de amigos, de família. Sem o benefício, muitos segurados se veem obrigados a retornar ao mercado de trabalho, até mesmo doentes, sem condições adequadas de saúde. Ou então, como eu falei, depende de família para sobreviver. Por outro lado, também é importante destacar que a sentença favorável, ela não significa o fim da luta pelo benefício, tá, pessoal? Olha aí, ó. Sempre nós temos aqui uma saída para mostrar para vocês. O sistema judiciário, ele permite que as decisões sejam contestadas por meios de recurso. Nesse caso, já vou avisando, tem que ter um advogado. Você, para abrir um processo lá na Justiça Federal, você não precisa de um advogado. Mas numa situação como essa, é necessário um advogado, tá? É importante você saber disso. Contaram lá, o aspecto que pode dificultar a obtenção de uma decisão favorável é a subjetividade envolvida na avaliação da incapacidade. Em muitos casos, a perícia judicial se torna o elemento central do processo, sendo decisiva para o entendimento do juiz. Contudo, a falta de uniformidade nos critérios utilizados pelo perito pode gerar insegurança jurídica e afetar o resultado do julgamento. O juiz, é importantíssimo o laudo do perito judicial, mas ele também pode detectar ali que não houve uma uniformidade no que está dizendo o laudo do perito judicial com o laudo do especialista apresentado pelo segurado, não está convencendo o juiz. Então, nesses casos, há a possibilidade de você contestar. A falta de conhecimento sobre os próprios direitos, olha lá, também contribui para que muitos segurados enfrentem dificuldades na hora de buscar o benefício. É o que eu vivo falando aqui e é o que eu faço aqui, trazer conteúdos, conhecimento, tirar dúvidas, esclarecimento para você não passar por isso. Muitos não sabem que precisam de documentos e quais são esses documentos que devem ser apresentados, prazos que devem ser respeitados, como proceder num caso de indeferimento inicial. Essa desinformação pode comprometer significativamente a condução do processo. E isso era obrigação do INSS fazer, mas ele não faz. Está cheio de conteúdo aqui que eu pego informações do INSS, que eles vão aumentar a comunicação, que vão fazer, que vão se aproximar do segurado, num relacionamento mais próximo. E isso eu conheço já há mais de 15 anos, esse papinho. E nada. Eu nunca vi acontecer nada. Não é de hoje não, viu, pessoal, que vem esse papinho não, viu? E vem antes de eu trabalhar com o INSS, tá? Para minimizar as chances de uma sentença desfavorável, é essencial que o segurado esteja bem preparado desde o início do pedido. Isso inclui reunir toda a documentação médica relevante, laudos, exames, atestados, histórico, cirúrgico, no caso, receituários médicos e outra. Um advogado, ele pode te orientar em tudo isso, tá? Isso vai fazer com que? Vai aumentar as suas chances de você ter uma decisão favorável. Ah, mas aí eu tenho que pagar um advogado. Pô, se você tem uma sentença favorável, você vai receber os atrasados desde lá de quando você foi feito o pedido e foi negado. O advogado, você faz um acordo com ele e você paga se a sentença for favorável, porque aí é interesse do advogado também para receber. A justiça, ela tem reconhecido a importância de proteger esses direitos segurados, mas também ela tem o dever de garantir que os benefícios sejam concedidos para aqueles que realmente atendem critérios legais. A justiça, sim, a gente pode levar a sério, porque ela é imparcial, mas ela não vai sair distribuindo benefícios se você não cumprir os critérios legais.
Para isso, os processos judiciais envolvendo incapacidade exigem análise detalhada e criteriosa, tá? E cada caso é diferente um do outro. Outro ponto importante é a sociedade civil e as associações que representam segurados. Nós colocamos vídeo, inclusive essas associações estão na luta para conseguir incluir doenças raras e doenças graves que não são consideradas, sabe, prioridade no INSS. São doenças que estão surgindo e muitas doenças que nós achamos que estavam extintas, que retornaram. Essas doenças são gravíssimas. A incapacidade, ela é muito grande. E outra, o segurado, ele não tem tempo de ficar cumprindo carência, muitas vezes de 12 meses, para poder ter direito a um benefício. Então, é importante essas doenças serem reconhecidas. E essas entidades, elas estão pressionando a justiça. Até mesmo os segurados podem buscar apoio psicológico para quem está enfrentando dificuldades com o processo judicial. É válido mencionar que nem sempre, tá, uma sentença desfavorável, ela vai refletir que a análise da justiça está equivocada. É o que eu falei. Você tem que preencher os requisitos legais para você conseguir convencer o juiz e a lei que você tem direito. Tá? E esses critérios, ninguém vai passar a mão na sua cabeça, não. Você tem que saber. Por isso é fundamental você assistir os nossos conteúdos. Ganhar esse conhecimento, tirar as dúvidas para você montar o seu processo. A sentença desfavorável também pode servir de um aprendizado para futuros pedidos. Com base nos erros identificados em processos anteriores, é possível você corrigir falhas, reunir novas provas, fortalecer argumentos, tá, em eventual recurso ou um novo pedido. Pessoal, o que deu errado lá atrás deve servir de lição. Não se deve servir, por exemplo, vamos repetir, esperando um resultado diferente. Porque o resultado não vai ser diferente. Tá? O resultado vai ser o mesmo. Começou errado, termina errado. Tá? Não adianta. É o que eu falo da situação do país. Nós já tivemos essa experiência lá atrás. Nós vimos o que aconteceu. Aí agora insistem em colocar de novo, errando novamente, esperando um resultado diferente. Quer dizer, olha o que está acontecendo. É a mesma coisa. Os erros servem para nos guiar a não cometê-los. Eles servem de experiência. O que você tem que fazer? Poxa, eu dei entrada, não dei tanta atenção para a documentação. Dessa vez eu sei que foi isso que me prejudicou. Eu vou procurar agora cumprir a risca para não ter problema. É para isso que servem os erros, para nos ensinar. Tá? Existem desafios, é possível reverter a situação, tá? Com a preparação adequada, com assistência especializada, cumprindo as exigências legais. Buscar a justiça, o segurado deve estar ciente do processo, também pode ser demorado, tá, pessoal? Em alguns casos até desgastante, mas a perseverança, o empenho, reunir provas robustas são fundamentais. Antes nós falávamos, de 18 a 24 meses um processo de incapacidade. Por quê? Porque tem que marcar perícia, tem um monte de coisa, tem fases do processo. Com a demanda que está acontecendo de pedidos de benefício e estão parando na justiça, esse prazo ele está aumentando. De 24 já está indo para 30, para 40 meses, já está aumentando. Logo, logo vai demorar 5, 6 anos para você conseguir um benefício no INSS, na justiça. E aí? Vai ficar 5, 6 anos sem poder receber, sem pagamento, dependendo dos outros? É uma coisa assim para se pensar, viu? O aumento da conscientização sobre os direitos contribui para reduzir, tá, o número de sentenças desfavoráveis. Aí vem lá, né, as campanhas educativas, a disseminação de informações claras e acessíveis são ferramentas importantes para empoderar o segurado. Mas eram os órgãos que deveriam fazer isso, né? Eu faço com todo prazer, mas era o INSS que tinha que ter obrigação. É necessário reconhecer que os órgãos de previdência no Brasil estão enfrentando dificuldades. Agora, o que o segurado tem a ver com isso? O segurado enfrenta dificuldades, mas ele não deixa de pagar a contribuição dele para o INSS. Então, como é que é? Mas a sobrecarga de processos. Ué, o segurado também tem sobrecarga de contas para pagar, de uma família para sustentar. E o segurado não pode ir lá no INSS ficar reclamando. Na minha casa tem sobrecarga, vocês precisam me dar o benefício logo. Primeiro que eles não vão lhe dar. E não vão estar nem aí para o seu problema. Essa é que é a verdade. Tá bom? Então, pessoal, como a gente fala sempre, conhecimento é tudo. Ainda mais quando se trata de INSS. Tá? Conhecimento é tudo na vida, para qualquer coisa que você vai fazer. Você precisa entender. Você precisa compreender a situação. Vai facilitar muito. Agora, quando se trata de INSS,
não é essencial, é obrigação você ter informações, é obrigação você ter o conhecimento, porque se você não está nem aí, o INSS também não está nem aí para você. Se você não está preocupado, muito menos o INSS. Se você acha que qualquer coisa numa negativa eu vou lá na justiça e consigo, você está enganado, já está começando errado. E tudo que começa errado termina errado. Então não funciona assim, vocês viram. Se você não conseguir cumprir os critérios legais, é outro fracasso igual no INSS. E é algo que vai te deixar mais frustrado, mais aborrecido, mais estressados, com mais problemas ainda, que já deve estar, tá bom? Então você não perde nada em assistir nossos conteúdos aqui, pesquisar no canal, aprender, tá? Você está recebendo auxílio doença, tem vídeos de monte falando sobre auxílio doença. Aposentadoria por invalidez, um monte. Auxílio acidente, BPC, pensão por morte, doenças graves, processo judicial, atrasados, tudo que você pensar de INSS tem aqui no canal, são mais de 3.000 vídeos, pessoal. Então não tem aquele papinho, eu não sabia. Você não está sabendo se você não quer saber, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? É aqui, aqui é assim, os vídeos são assim, pessoal. É direto ao ponto, sem blá blá blá, sem enrolação. Eu falo o que deve ser falado, tá? Porque a intenção é fazer com que vocês consigam vencer os desafios, alcançar objetivos, né? E todo mundo, tem gente que segue, tem gente que não segue, tem gente que está interessado no vídeo, tem gente que não está interessado. Mas é assim, né? Eu faço o meu trabalho, tá? E eu espero que tenha sido um bom trabalho, tá? Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar sempre atualizado em primeira mão com os meus conteúdos aqui no canal. Você só tem a ganhar com isso, não tenha dúvida disso, tá? E você, meu amigo e minha amiga, que já estão comigo há muito tempo, que sempre me incentivam, ajudam, compartilham o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.